Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 45. Capítulo 44, a gente viu o episódio do copo de prata, José testando os seus irmãos para ver se realmente havia lugar de arrependimento no coração deles, para ver se eles haviam mudado, se eles realmente amavam Benjamim e o que eles iriam fazer com a possibilidade de Benjamim ficar preso no Egito como escravo. E no final do capítulo a gente vê a linda intercessão de Judá por Benjamim. E aqui no capítulo 45 a gente vai ver José se revelando aos seus irmãos. Uma coisa que a gente precisa entender é que os capítulos e os versículos, eles nem sempre estavam presentes na Bíblia. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, era um livro só. Os capítulos e os versículos foram colocados para facilitar os nossos estudos. Então, a gente vai conseguir aqui ver nitidamente que o final do capítulo 44 liga muito com o capítulo 45. E a gente vai ver que o capítulo 45 começa com a comoção de José depois de tudo o que Judá havia dito, depois da intercessão dele por Benjamim, tá bom? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então a gente vê José não conseguindo mais se conter e ele viu que realmente seus irmãos haviam mudado e ele ordenou que todos saíssem de sua presença e ficassem lá com ele só os seus irmãos. Então a gente vê aqui José preservando o histórico da sua família, porque ele iria falar de um assunto que poderia denegrir a imagem dos seus irmãos, né? E ele preferiu fazer isso de portas fechadas. Então, para que nenhum egípcio futuramente ficasse acusando os seus irmãos, né? Ficasse falando: vocês venderam seu próprio irmão para ser escravo, vocês tentaram matar os seus irmãos. Não, ele não queria que ninguém soubesse, então ele iria se revelar, ele se revelou aos seus irmãos de portas fechadas. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Então dá pra gente ver aqui que ele realmente se emocionou, né? Ele estava profundamente emocionado. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Gente, vocês conseguem imaginar esse momento? Imagina José com vestes egípcias, sempre falando com eles através de um intérprete, sempre mantendo o distanciamento, né? Afinal, José era a autoridade de todo o Egito, tinha o sinete de Faraó, tinha poder. E de repente ele chega para os seus irmãos e fala assim: gente, sou eu, José. Imagina o quão chocados, quão perplexos os seus irmãos devem ter ficado, né? Então a gente vê aqui que eles também ficaram um pouco constrangidos com isso e eles não tiveram reação nenhuma. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Então a gente vê aqui a narrativa da história como ela realmente é, né? Antes eles falavam de um irmão que não estava mais entre eles, mas eles não tinham contado que eles haviam vendido os seus irmãos, né? Então a gente vê José contando a história como realmente é, falando assim: gente, sou eu, José, que vocês venderam para o Egito. E a maneira aqui José não quer culpar os seus irmãos ou apontar dedo, nada disso. José só está mostrando quem ele é, tá bom? E aqui, gente, a gente vê que José, ele fala para os seus irmãos se aproximarem dele, né? Jesus também, quando ele veio, ele fala, né, gente: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Então a gente vê José também falando para os seus irmãos, falando assim: gente, vinde a mim, sou eu, José, vocês não precisam mais se preocupar com nada. Eu sou a autoridade de todo o Egito, eu tenho poder, tá bom? E a gente vê José, ele não simplesmente liberou o perdão quando ele viu os seus irmãos, né? José, ele trabalhou os seus irmãos para ver se realmente havia arrependimento neles, se eles haviam mudado. José trabalhou a consciência deles para eles saberem, né, o que eles haviam feito no passado. E agora estava na hora de José trabalhar o coração deles, né? Não estava mais
Era tempo de reconciliação, de restauração, de comunhão, não era mais tempo de julgar. Então a gente vê José falando para os seus irmãos se aproximarem dele, né? Então a gente vê que José, ele não se vingou dos seus irmãos, né? Apesar de todo o mal que os seus irmãos fizeram com ele, ele pagou o mal com o bem, tá bom? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Aqui, pai de Faraó, gente, é que o Faraó confiava muito nele, né? Então, Deus colocou ele como sendo o conselheiro, né, de Faraó. E senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, vocês conseguem entender o tamanho dessa declaração de José? Que José tinha certeza de que tudo que os seus irmãos haviam feito, tudo que ele havia passado durante todos esses anos, tinha acontecido porque fazia parte do propósito de Deus. Então a gente vê ele com essa nítida certeza de que Deus usou da maldade, da maldição que os seus irmãos fizeram para depois trazer bênçãos. A gente vê que essa visão é uma visão muito à frente, né? Uma visão que provavelmente ninguém teria disso, né? Então a gente vê que José entendendo que a sua ida primeiro na frente foi para salvar não só a sua família, para preservar a família da aliança, mas também para salvar todas as nações daquele mundo antigo. E a gente vê que uma coisa que a gente precisa entender, né, gente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando a gente tem uma porta que ela se fecha, a gente não deve ficar triste, a gente não deve ficar chateado por isso, porque a gente tem que ter a certeza de que Deus sabe de tudo. E provavelmente se essa porta estivesse aberta, alguma coisa aconteceria com a gente, um acidente, alguma coisa do tipo. Então, tudo o que acontece na nossa vida é sobre o cuidado de Deus, é sobre a mão de Deus em cima das nossas vidas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que os projetos de Deus são sempre melhores que os nossos projetos, tá bom? Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me põe por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vede por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então a gente vê José super consciente de que tudo que havia acontecido era o plano gracioso de Deus e que o Egito era onde Israel deveria estar para a sua preservação como nação, porque a gente vai ver que eles cresceram muito aqui no Egito e eles também foram salvos, né? Eles foram preservados. E a gente vê que nesses 2 últimos versículos que eu li que a gente vê que José ele abraça não só Benjamim, mas todos os seus outros irmãos. A gente vê o perdão pleno de José. A gente vê que não há mais rancor, não há mais mágoa, não há mais amargura no coração de José. Ele realmente perdoa a todos os seus irmãos. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindes os irmãos de José, e isto é agradável a Faraó e aos seus oficiais.
Disse Faraó a José: Dizei a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parte, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupes com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Então a gente vê o Faraó feliz, né, contente que os irmãos de José estavam lá. Então o Faraó fala para José, fala assim: José, fala para o seu pai vir, fala para todos virem, que aqui vocês vão ter o melhor dessa terra. E a gente vê que esse Faraó é um Faraó muito diferente do que o Faraó que Moisés iria tratar lá no Egito, né? Este Faraó, ele sabe, né? Ele demonstra saber aqui que toda a providência, todos os cereais que eles guardaram durante os períodos de fartura, o Egito não ter falta de alimento era as bênçãos de Deus através de José. Então a gente vê eles disponibilizando as maiores riquezas da terra para os familiares de José. Então a gente vê que eles ficariam aqui na terra de Gósen, que é uma região que fica no delta do Nilo, é uma região extremamente fértil. Então aqui a gente consegue entender que Deus ele tem o controle de tudo, tanto deste faraó como o faraó lá da época de Moisés. Um faraó, né, tratando eles mostrando compaixão, o outro faraó vai mostrar crueldade, mas ambos foram usados para que Deus abençoasse Israel, tá bom? E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e previsão para o seu pai para o caminho de volta. E despediu-se os seus irmãos ao partirem. Disse-lhes José: não contendas pelo caminho. Então a gente vê aqui José falando que não era para eles brigarem durante o caminho de volta para casa, para a terra de Canaã, que não era para nenhum ficar jogando a culpa para o outro pelo que eles haviam feito com José. Então a gente vê aqui que eles receberam tudo o que eles precisavam para a viagem de volta para a terra de Canaã e um pouco mais, né? Então alguns acreditam que tudo isso foi feito para convencer Jacó de que o que os seus filhos estavam falando era realmente verdade. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito, né? Tem uma alta posição lá no Egito. Com isto, o coração de Jacó lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Então a gente vê que, a princípio, depois que os seus filhos contam tudo o que eles haviam visto, José ele é incapaz de crer, né? E a gente vê ele sendo chamado... Jacó é incapaz de crer. E a gente vê que Jacó, nesse capítulo que ele é incapaz de crer nisso, ele é chamado de Jacó, né? Que Jacó fala da fraqueza, do desespero, da incredulidade, de medo. Mas no versículo para baixo, e disse Israel, quando ele decide, fala assim, não, meu filho está vivo. Quando ele começa a ter esperança, a ter fé, o nome dele é mudado aqui na Bíblia, né? Mostrando coragem, força e mostrando que sua fé, né, foi renovada e a sua família foi restaurada. Então, uma coisa que a gente aprendeu nesse capítulo é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que parecem ser ruins estão debaixo do governo de Deus, tá bom, gente? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que tudo acontece de acordo com os planos de Deus, de acordo com o seu propósito. Tá bom, gente?
Esse é o capítulo 45. Fiquem com Deus.